Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos resolver a tarefa da semana 4 de treinamento pós-edital do resultado da primeira fase. Então essa questão ela foi cobrada em 2019 na segunda fase da UBMEP. Figura 1 é uma planificação de um cubo. Fazendo as dobras necessárias e colando as arestas soltas, obtemos o cubo da figura 2. Pessoal, eu vou mostrar para vocês de uma forma mais lúdica para vocês entenderem essa planificação para a gente responder a questão da letra A. Então vamos lá. Galerinha, a planificação ela consegue mostrar o cubo de forma aberta, certo? Todas as faces. Então o que é que nós vamos observar? Eu vou tomar como base, ó, essa parte aqui como sendo a face da base, beleza? Então o que é que nós vamos fazer? Ó? Eu vou trazer essa face lateral para vocês observarem, ó, que quando eu for fechar esse cubo, quem vai ficar oposto a esse triângulo preto passa a ser quem? Esse círculo que está em branco, beleza? Massa, ó. Essa outra face aqui, ó, ela também vai ser uma face lateral, certo? Ó, então, se eu fechar aqui o cubo, ela vem para a face lateral. E essa parte aqui do quadrado em branco, ela vai ser oposta a essa face que tem aqui o quadrado preto, beleza? Então, observe, ó. Então, quando eu fizer esse fechamento da planificação, ó, quem vai ficar oposto à face preta, o quadrado preto, vai ser o quadrado branco. E essa última face aqui, ó, ela vai ser a parte lateral, certo? Ela também vai ser uma face lateral. Então, observe que o cubo ele vai ficar mais ou menos assim. E essa parte lateral, ó, ela vai estar oposta a quem, professor? A esse triângulo. Então, é isso que você precisa saber, certo? Dessa questão. E aí, na figura 2, o que é que ele traz? Ele traz a planificação da figura. Então, ele traz a figura planificada de forma fechada. Então, vamos fechar aqui o cubo para vocês entenderem como é que vai estar a figura 2, que a gente vai se basear nela para responder a letra A. Então, se ligam. Então, a figura 2, ela foi colocada na imagem mais ou menos assim, ó. Então, ela foi mostrada mais ou menos assim, certo? Ó. Então, ela está fechada, a planificação, onde essa face superior, a face que está para cima aqui vai ser o círculo branco, a face que está de frente vai ser o triângulo, e essa face que está aqui mais à direita, ela vai ser o quadrado preto. Então, ela foi mostrada a figura 2 assim, ó. Então, a gente vai tomar como base ela, beleza? Então, olha o que é que vai fazer. Na letra A, ele traz a figura assim, ó, certo? Ó, ela tá assim. E aí ele pergunta, ó, qual é essa parte que está faltando. Então, se ligam. Olha o que que eu fiz aqui, ó. Eu vou tomar como base a figura 2, ó, para responder a letra A. Então, ó, a figura 2, ela estava nesse formato aqui, ó. Beleza? Ó? Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou dar um giro, ó, de 90 graus, ó, na horizontal. Então, se liga, ó. Então, a gente vai fazer esse giro aqui, ó, de 90 graus. Então, a face que vai... Então, a justificativa dessa letra A não era só fazer o que estava faltando, certo? O desenho que estava faltando. E sim você falar por que que você chegou a isso aqui. Como foi que você chegou a essa informação, certo? Então, a gente precisa justificar essas questões na discursiva na segunda fase. Então, vocês precisam justificar. Então, como é que você vai justificar? Daquela forma como você entendeu. Então, você tem que colocar isso no papel, tá? Então, se liguem aí. Então, nós vamos colocar mais ou menos assim, ó. Pela planificação da figura 1, tomando como base o quadrado preto, tomando como base a face do quadrado preto a face que ficará oposta a essa
será o quadrado branco. A face lateral do triângulo preto terá como face oposta o círculo branco. E as outras faces laterais opostas entre elas serão o triângulo branco e o círculo preto. Pronto. Essa primeira parte, ó, a gente justificou a planificação, quer dizer, a planificação e o cubo fechado aqui na figura 2, certo? Então, a gente acabou de justificar. Mas ainda a gente não falou o porquê que vai ser o quadrado branco aqui. Então, agora a gente vai fazer o que eu falei para vocês, né? O giro de 90 graus. Então, vamos escrever aqui. Tá? Isso aqui é a resposta em si, né? Da letra A. Então, como é que poderia ficar? Então, você poderia dizer assim, ó. Utilizando a figura 2, e realizando um giro de 90 graus na horizontal a face que ficará voltada para frente será a face oposta ao quadrado preto. Logo, será a face com quadrado em branco. Com quadrado branco. Então, galerinha, essa aqui era a alternativa A. Beleza? Então, vamos lá entender a B agora. Então, vamos lá, galerinha. O item A, a figura, ela tá nesse formato, certo? Então, a gente vai tomar como base, para responder a B,
essa figura A. Então, observe que na figura B, nós temos duas situações, certo? Então, na primeira situação, que eu vou chamar a figura que está à esquerda, ela trouxe a imagem mais ou menos assim, ó. Certo? Ó. Então, essa é a imagem que está aparecendo, ó, na figura à esquerda da letra B. Então, qual é o procedimento que nós vamos fazer? Certo? Então, a gente vai tomar como base, ó, essa figura da letra A. Certo? Ó. Então, nós vamos falar mais ou menos assim, ó. Foi feito um giro de 90 graus. Então, a gente vai girar aqui, ó, 190 graus na horizontal. Beleza? E depois eu vou girar essa parte aqui que está com o círculo preto para cima. Então, nós vamos fazer um outro giro na vertical, ó, de baixo para cima, ó, também na vertical, certo? 90 graus. Então, observe, ó, que esse é o formato da primeira figura do item B, certo? Então, ó, em cima eu tenho a face círculo preto, na lateral um quadrado branco. Então, a face que vai ficar voltada para frente, ó, ela vai ser o triângulo, beleza? Então, daqui a pouco a gente justifica como ficaria a escrita. E não basta só fazer o desenho, tem que justificar, beleza? Então, vamos lá. Na figura B, na figura que está do lado direito, no item B, então, o que ele pede aqui? Então, vamos lá. Então, a gente vai utilizar essa imagem aqui, ó, para chegar na posição que está a figura do lado, certo? Então, qual é o procedimento aqui? Então, nós vamos girar 180 graus. Então, observe que nossa imagem era essa aqui, ó, do item A, beleza? Então, o que eu quero? Que aqui desse lado, ó, fique o item preto, tá? O quadrado preto. Então, o quadrado preto está aqui do lado. Então, ó, a gente vai girar isso aqui 180 graus, certo? Ó, quando eu giro 180 graus, então, observe, ó, na planificação, ó, quando o cubo está fechado, ó, quem é que vai ficar na parte aqui da frente, ó, na face da frente? Vai ser o círculo branco. Então, vamos lá, galerinha. A justificativa, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, do lado esquerdo, certo? Ó, a figura que está à esquerda, isso aqui vai ficar um triângulo. Lembra, um triângulo preto, certo? Ó. E essa figura que está mais à direita, ela vai ficar um círculo branco, certo? E aí a gente vai justificar o porquê que a gente escolheu isso aqui. Então, a gente vai falar mais ou menos assim, ó. Utilizando a figura do item A, foi feito um giro de 90 graus na horizontal da esquerda para direita e depois um outro giro de 90 graus na vertical, de baixo para cima. Logo, trazer para cá, certo? Logo, a figura à esquerda terá na face voltada
para frente o triângulo preto. Beleza? Então aqui é a primeira parte, ó. A gente está justificando essa figura que está aqui à esquerda. Beleza? Pronto, a gente vai fazer a mesma coisa justificando aqui essa figura que está, ó, à direita. Então vamos lá. Então, galera, lembre, ó, as questões discursivas da prova da OBMEP precisa ter justificativa, certo? Não adiantava eu fazer só o desenho do triângulo e do círculo branco e não justificar. Você teria uma pontuação muito baixa nessa alternativa. Beleza? Então vamos lá. Então a segunda parte é justificar aqui esse cubo que está mais à direita. Então qual foi o procedimento que nós fizemos para entender que estava aqui esse cubo? Então vamos lá. Nessa face voltada para frente estaria esse círculo branco. Então você fala assim, ó, na figura direita, na figura à direita, pessoal, lembre, ó, esse nome à esquerda e à direita não tinha, você pode colocar, certo? Você pode colocar, chamar isso aqui cubo 1, cubo 2 também para facilitar a escrita, certo? Então, ó, na figura à esquerda terá na figura à direita, desculpe aí, terá na face voltada para frente o círculo branco. E aí nós vamos justificar o porquê, certo? O procedimento realizado procedimento realizado foi feito na figura da esquerda. Esquerda. O procedimento realizado foi feito na figura da esquerda, um giro de 180 graus na horizontal da esquerda para direita. Beleza? Então, galerinha, essa era a alternativa B, certo? Vamos entender a alternativa C. Olha o que ele pede na C. Ele pede pra gente desenhar essas figuras que estão faltando, certo? Eu coloquei aqui já para ficar mais claro. Então, ele trouxe apenas essas duas, certo? O círculo preto e o quadrado branco. O que eu preciso observar? Você vai tomar como base aqui uma dessas faces como a parte de baixo, certo? Eu chamei como base essa aqui, mas poderia ser qualquer uma. Se eu chamar essa aqui, observe, ó, essa face do quadrado, ela passa a ser uma lateral, certo? Ó, essa outra face que está o círculo preto, ó, ela vai ser também uma lateral, beleza? Ó, essa face aqui, professor, ela vai ser oposta a essa. Então, lembre, ó, lá na figura, na alternativa A, nós já falamos que o círculo preto, a face oposta a ela, passa a ser quem? O triângulo branco, certo? Então, aqui seria o triângulo branco. Beleza, então, ó, eu vou fechando a figura para que vocês entendam. Beleza? Vamos lá. Professor, essa face aqui, ela também vai ser uma lateral. Então, se liguem aqui, ó. Quando eu fechar, ó, ela vai ser oposta ao quadrado branco. Então, aqui é o quadrado preto, ó. E essa parte aqui, essa última face, ó, ela vai ficar na parte oposta ao triângulo preto, que é justamente quem?
a parte do círculo branco, beleza? Então, ó, quando nós fecharmos aqui, nós chegaremos à conclusão, ó, que o cubo ele vai ficar nesse formato, certo? Ó, então, a ideia da questão era você perceber isso, que é um pouco complicado quando você não tem a figura 3D, né? Você vai pensar isso aqui na sua cabeça. Então, a gente vai justificar o porquê que eu coloquei aqui o triângulo preto. Então, nós vamos perceber que o triângulo preto, ó, ele vai estar do lado da face aqui do triângulo do quadrado branco. Do lado do triângulo preto vai estar o triângulo branco. Do lado dessa face do triângulo branco, nós vamos ter o quadrado preto e o círculo branco. Então, nós vamos justificar o porquê que foi colocado esses desenhos em cada face, certo? Então, simbora aí para a justificativa. Vamos lá, galerinha. Então, a justificativa das faces que está faltando vai ser mais ou menos assim, ó. Eu, como falei, ó, aqui vai ser uma base, certo? Aqui vai ser o triângulo preto, pintado de preto. Do lado do triângulo preto, aqui vai ser o branco, triângulo branco. Logo abaixo, nós vamos ter aqui o quadrado pintado de preto. E do lado do quadrado pintado de preto, vai ter a face com o círculo pintado de branco, certo? Agora a gente vai justificar isso aqui. Então, como é que a gente vai justificar? Então, lembre, na segunda fase da UBMAP tem que ter justificativa, certo? Então, aquilo que você pensou como seria essas faces, você vai externar, você vai ter que colocar no papel. Então, vamos lá. Então, nós vamos justificar mais ou menos assim, ó. Tomando a face da base deste cubo sendo fechado ela terá o triângulo preto na face. Ponto. Na face ao lado do triângulo preto terá o triângulo branco, vírgula, pois ele ficará oposto à face com círculo preto. Na face abaixo do triângulo branco será o quadrado preto que estará
oposta estará oposta à face do quadrado branco. E a última face será o círculo branco, pois estará na face oposta da base. Beleza? Então, galerinha, as questões da prova discursiva, lembrem, precisa ter justificativas, certo? Então, aquilo que você pensou, você tem que externar. Essa resposta, professor, seria a única? Não. Essa é a forma de como eu pensei, mas você poderia externar a sua também. Beleza? Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho e abaixo eu já deixei o link para o exercício da próxima semana, certo? Então, na próxima semana eu vou corrigir com vocês, mas na verdade ele vai ficar disponível para vocês tentarem resolver essa semana. Então, na próxima semana eu comento aqui a questão como eu estou comentando desde a primeira semana após o resultado da primeira fase. Então, galera, é isso. Vamos lá estudar em busca do ouro. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!